Fala aí, meus princesos e princesas. Então, gente, no último vídeo eu tinha falado que quando a gente vai investir numa empresa, a gente tem que saber os indicadores dela para saber se ela é uma empresa segura ou não. Mas eu não tinha falado quais são esses indicadores e nem o que eles são. E é disso que a gente vai tratar hoje. Solta a vinheta, DJ! Então, gente, quando uma pessoa que gosta muito de cinema vai atrás de investir, ela já vai logo querendo saber quem são os atores naquele filme, quem é o diretor, ela vai querendo saber quem está dentro daquela produção, ela quer saber quais os prêmios que aquele filme recebeu, se ele foi indicado a algum Oscar, se ele ganhou realmente algum prêmio, e vai querendo saber a opinião da crítica também, para saber se aquele filme é ou não, de fato, um bom filme para se assistir. Do mesmo jeito somos nós os investidores. Quando nós vamos à bolsa para comprar boas ações, a gente vai atrás de bons indicadores. E boas empresas vão trazer bons indicadores. Do mesmo jeito que empresas ruins vão trazer maus indicadores que vão afastar nós, os investidores, principalmente se nós formos investidores conscientes. E hoje eu vou trazer 4 indicadores básicos que vão dar ideia se a empresa é ou não uma boa empresa para se investir, que são o ROI, o Dividend Yield, a margem bruta e a margem líquida. Lembrando que todos esses indicadores não são para a gente decidir se a gente compra ou não uma ação. Eles são uma análise preliminar para a gente saber se vale ou não a pena estudar aquela empresa para se decidir ou não pela compra. Então, antes da gente tratar sobre esses indicadores de fato, a gente vai tratar em alguns assuntos que vão dar uma melhor clareza sobre o que significa cada indicador. Então, toda empresa que está listada na bolsa, ela apresenta um balanço patrimonial. O balanço patrimonial é basicamente composto por duas coisas, que são o ativo da empresa, ou seja, aquilo que gera caixa para a empresa, e o passivo, que é aquilo que retira caixa da empresa. Então, e quando a gente pega o ativo e subtrai o passivo, a gente tem o patrimônio líquido. Além disso, do balanço patrimonial, a gente tem também a demonstração de resultado do exercício, que mostra como a empresa fez, tudo o que aconteceu para se chegar a um resultado líquido. E dentro dessa demonstração de resultado por exercício, a gente tem a receita bruta, que é tudo que a empresa conseguiu, todo o levantamento, todo o faturamento da empresa naquele período. E quando é tirado o imposto de renda sobre a receita, a gente tem a receita líquida. E quando a empresa arca com as despesas relativas ao custo de se produzir, ela tem o lucro bruto. E quando a gente pega todas as despesas que a empresa tem, impostos, juros, pagamento de dívida, a gente chega no lucro líquido. E é esse lucro líquido que é distribuído aos acionistas. E quando esse lucro líquido é distribuído aos acionistas, a gente tem um indicador muito importante para avaliar isso, que é o Dividend Yield, que é basicamente dividir o dividendo pago por cada ação pelo preço da ação. Já os outros 3 indicadores que a gente tem, começando pela margem bruta, a margem bruta é o resultado da divisão do lucro bruto pela receita líquida. Já a margem líquida é o lucro líquido pela receita líquida. E por último, o ROI, que é o Return on Equity, é a divisão do lucro líquido pelo patrimônio líquido. É quanto daquele patrimônio a empresa consegue transformar em lucro. E agora a gente vai ver aqui no computador um exemplo de uma empresa. Claro que eu não quero dizer que é para vocês comprarem essa empresa nem nada do tipo. É só um exemplo didático. A gente vai olhar os indicadores dessa empresa ao longo do tempo. A gente vai aqui para a tela do computador agora. Então, gente, agora que a gente já está no site do professor Vicente Guimarães, que é um site que eu gosto bastante de usar para avaliar esses indicadores das empresas. E o site é vicenteguimarães.penserico.com. É um site muito bom para a gente ter uma noção de como são esses indicadores e de como a gente vê eles evoluindo ao longo do tempo. É muito bom para uma análise preliminar e o melhor de tudo é que ele é de graça. Então vocês podem entrar, acessar e ficar brincando aqui, pesquisar várias empresas e fazer as análises de vocês para depois ir e realmente estudar sobre a ação. Então eu vou pesquisar aqui uma ação que é da Ambev, lembrando que não é uma sugestão de compra, é somente para a gente fazer a avaliação. É um exemplo didático. O código é ABV3. Vamos aqui, Ambev, isso mesmo.
aqui a gente já tem acesso a todos aqueles gráficos, todos os indicadores aqui que a gente estava falando para a gente decidir se a gente compra ou não. Vamos dar uma olhada aqui naquele do lucro e dividendos. Vamos abrir aqui o gráfico. A gente já consegue ver que a empresa sempre veio pagando lucros bons aqui e crescentes, e dividendos também. Só aqui que ela teve um não pagamento de dividendo, mas em todo o resto ela pagou lucros e dividendos. E uma coisa boa da gente avaliar é o seguinte: esses dividendos são sempre menores que o lucro, ou seja, a empresa não está queimando caixa para pagar dividendos, ou seja, isso está sendo uma política sustentável da empresa, que é muito bom para o longo prazo. Vamos aqui agora avaliar a margem bruta e a margem líquida. Vamos abrir aqui o gráfico. Aqui a gente tem acesso à margem bruta da empresa e tem acesso à margem líquida, ou seja, ela está sempre dando lucros consistentes. O lucro líquido dela está aqui sempre girando na casa dos 30%, apesar dessa queda aqui nesses últimos trimestres, mas é uma empresa que vem apresentando esses lucros líquidos certamente constantes, não tanto quanto se gostaria, mas tem aí esses lucros líquidos constantes, e é por isso que se deve fazer a análise de pegar e ler o relatório do RI da empresa, porque lá vai estar explicando o porquê dela tá ou não com uma ausência de lucro líquido em um período. Então, e aqui agora a gente vai atrás do ROI, que é o Return on Equity. A gente também vê aqui que ele tem uma certa queda, mas a gente tem que levar em conta também que a Ambev é uma empresa muito grande e que ela tem um market share, ou seja, ela quase não tem concorrentes. Então a gente tem que realmente pegar e analisar o relatório da empresa, tem que ir lá e ver o que os gestores da empresa escreveram para explicar essa decadência no ROI. Apesar de que, se a gente for ver, é um ROI ainda muito bom, porque ele está sempre acima de 10%. A gente costuma dizer que um ROI acima de 10% é bom, acima de 20% é muito bom e acima de 30% é maravilhoso. Então, gente, falando aqui agora do indicador Dividend Yield, que eu não mostrei para vocês ainda, você vem aqui, ó, indicadores qualitativos, vem aqui, Dividend Yield. Você clica aqui no gráfico e você pode ver que a ação vem distribuindo dividendos, não muito grandes. O maior dividendo que ela distribuiu foi de 5,47%, mas ela acaba distribuindo sempre os dividendos. E aí vai de cada pessoa saber o que ela busca, se ela quer uma empresa que vai distribuir mais dividendos, menos dividendos, mas tem uma expectativa de crescimento maior. Tudo isso deve ser analisado. Não é apenas um indicador, mas é saber quais os indicadores para saber se a empresa é uma empresa boa para se investir, para pensar no longo prazo para ela. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha acrescentado para vocês, espero que tenha servido para alguma coisa, para guiar melhor os investimentos de vocês. E é isso aí, gente. Se vocês tiverem alguma sugestão para deixar, podem deixar aqui nos comentários. Se tiver alguma crítica também pode deixar. É isso aí, falou, beijo!